Oi, viajantes! Muito prazer, eu sou a Camila Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar e da agência de viagens especialista em Egito, Acordei Expedições. Hoje é um dia muito especial, nós vamos fazer o lançamento do grupo de viagens Segredos do Egito, junto com a historiadora Alessandra Inviti. A Ali mora em Roma e ela tem um projeto muito bacana que se chama Segredos da História, onde ela fala sobre a história da humanidade de uma maneira muito interessante e com uma conexão incrível. Então eu tô esperando a Ali para a gente começar esse projeto, né? A viagem será em outubro de 2023. Ela vai acompanhar o grupo e eu também estarei junto com ela. Acho que ela já entrou aqui. Deixa eu chamar a Ali. Ali. Oi, Ali! Pronto, pra você. Oi, Cami! Oi, querida, tudo Tudo bem? bom? Bem-vinda! Obrigada, Ah, obrigada. que delícia te receber aqui no Acordei para esse projeto tão maravilhoso. Foi muito bom a gente se conhecer, né, Camila, para fazer esse projeto maravilhoso. Exatamente. Antes da gente começar, eu tô tentando conectar o fone, mas não tá indo. Eu queria saber se você tá me ouvindo bem, se o pessoal tá me ouvindo bem, Eu tô te se tá escutando algum bem. Você tá me chiado. escutando bem também? Tô te escutando bem. Você e eu temos uma coisa em comum, né, Camila? Que a gente vive viajando. Oi! Voltou? Não, não, é por causa do foninho, acredita? Ah, É, o fone. então, Eu tentei às vezes tirar e ele cai a colocar, conexão. vai. Mas é porque eu e você a gente tem uma coisa em comum, bem forte, né, Camila? Que a gente vive viajando, não é isso? Você tá na Argentina, é isso? Tô na Argentina E eu tô agora. na Inglaterra. Eu não tô em Ah, Roma. E tá bom, aliás, deixa eu te mostrar que eu tô animadíssima que eu vim pra cá e tem um livro que saiu a publicação que tem só em inglês e em francês, que é dos arqueólogos lá, do Pierre Tallet e do Mark Lenner, que é das pirâmides lá. sobe um pouquinho E mais o livro. comprei esse Aí, livro, Cami, mandei entregar aqui para mim. Eu tô animadíssima, tem muitas coisas legais aqui sobre as pirâmides. Esse aqui é o arqueólogo que encontrou os papiros da construção das pirâmides. Imagina tudo isso, a gente vai ver lá pessoalmente, né, Camila? Super exatamente. legal. Pessoal, vocês já ouviram, começaram a ver que a Ali, ela é muito diferenciada, né? Ela vai a fundo nas coisas e ela vai achando tudo que é de novidade, tudo que é mais Gente, atual. mas é muito legal. Cami, esse livro aqui, quando a gente se encontrar, eu quero te mostrar, porque assim, é incrível. Fazia muito tempo que eu queria, muito tempo. Ele foi lançado no ano passado, tá? Porque é uma coisa muito recente, mas eu queria ele desde o lançamento. Deixa eu te até mostrar aqui, ó. Ele pega, faz a avaliação mesmo dos papiros, contando a. Deixa eu achar aqui uma página. Ixi, agora só porque só é assim, né? Quando a gente quer mostrar alguma coisa, a gente não acha. Mas ele avalia os papiros, ó. Tem o desenho do papiro, o desenho embaixo, e ele vai contando papiro por papiro o que foi encontrado. E é um ano de diário de obra da construção da pirâmide de Kelps. Que maravilha. Ou seja, ó, tudo isso a gente vai aplicar lá no Egito. Com certeza. Cami, muito legal vai ser a nossa viagem. Eu tô louca para que você conte para todo mundo aí como é que vai ser. Começa a contar. Bom, gente, antes da gente começar a falar sobre roteiro, eu queria dizer que esse roteiro ele é extremamente especial. A Ali desenhou junto comigo, assim,
detalhadamente. Então, tudo que nós temos desse roteiro, ele é muito especial e diferenciado. É uma viagem que eu indico muito para você que já foi para o Egito, ama o Egito antigo e agora quer se aprofundar um pouco mais. E para você que nunca foi e quer conhecer, né, muito sobre o Egito Antigo e sobre todas as suas curiosidades que hoje reflete na nossa civilização, né? Porque o Egito Antigo traz muito pra gente, muito, muito. Mas eu vou falar algumas coisas que são importantes para vocês entenderem, né, como essa viagem ela é especial. A primeira coisa, né? Essa é uma viagem de experiência, ela é totalmente guiada em português, por egiptólogos fluentes em português, por português com o sotaque do Brasil. Então, como a gente está conversando aqui, isso é muito importante. A Ali também estará com a gente durante toda a viagem, então ela vai passar todo o conhecimento dela ao longo da viagem. E eu estarei também junto com vocês com a minha expertise de Egito. Nós trabalhamos com Egito desde 2017, então entendemos de norte a sul, de leste a oeste. Exatamente, né, Cami? A ideia foi justamente juntar a tua experiência de fazer esse tipo de viagem no Egito com a minha experiência de história do Egito. E aí vai ficar uma coisa Exatamente. muito legal. Exatamente. Esse grupo viajantes, ele vai ter no máximo 16 pessoas, tá? Então são poucas vagas, é um grupo pequeno. Garanta sua vaga a partir de hoje. Depois que a gente terminar essa live, o grupo já vai estar aberto para vocês, tá? Esse roteiro, ele apresenta um excelente custo-benefício, tendo em vista a estrutura de segurança, né? Passeios guiados, especialistas, hotelaria de primeira categoria, os nossos hotéis são de 5 estrelas e muitas refeições que são inclusas também. Outra coisa importante é que dos 14 dias que nós estaremos no Egito, nós vamos andar de avião, de balão, de cruzeiro, de feluca. Então, é uma super viagem. E uma outra coisa é, se você está pensando em viajar sozinho, você será muito bem-vindo. Se você estiver pensando em viajar com o seu par, com seus amigos, com a sua família, essa é a viagem para você. O único detalhe é que essa é uma viagem para adultos, né? Então, ela é toda estruturada para adultos. Isso é muito importante Isso é também. bem importante dizer, né, Cami? Porque como a gente vai ter um foco muito diferenciado do que é o normal, vendo mais história ainda do que se vê normalmente no Egito, a gente tem pontos que não é todo mundo que tem nos pacotes, né, Cami? Mas é para realmente quem. Para criança fica mais difícil, né? Acompanhar esse tipo de viagem, né? Exatamente. Mas, pessoal, agora eu vou pedir para a Alice apresentar brevemente, tá? Ela é arquiteta formada no Brasil e na Itália, e ela é fundadora do projeto Segredos da História, Bastidores da História, que eu faço parte, sou apaixonada. Fala um pouquinho pra gente, Ali, sobre o seu Vou trabalho. falar. Cami, então, como você falou, eu sou arquiteta, me formei primeiro no Brasil, depois na Itália, mas mesmo já durante a faculdade de arquitetura, eu sempre gostei muito da parte de história, né? E então eu acabei fazendo primeiro uma especialização na Itália, na área de patrimônio histórico, depois fiz especialização em história da arte e mestrado em história. Então, vamos dizer assim, eu tenho a formação de um arquiteto historiador, né? E aí acabou que quando eu me mudei para Roma, eu decidi criar a minha escola online, porque eu acho que a história tem que ser para todos, né, Cami? Você que está lá assistindo às aulas, você sabe que o meu principal objetivo não é deixar a coisa erudita, que eu vou explicar de uma forma que só o pesquisador consegue entender. Não, eu acho assim que todo mundo tem direito de conhecer a história e conhecer a história de uma forma leve, descontraída. Então, esse foi o objetivo dos bastidores da história. Conseguir levar assuntos que às vezes são complexos de uma forma mais simplificada para o público em geral. Para quem é o público? Todo mundo que gosta de conhecer cultura, história, arte, né? Então daí você vai perguntar assim: ah, mas essa viagem precisa ser um arquiteto? Precisa ser um historiador? De jeito nenhum, né, Cami? Essa Não, viagem é para quem gosta de conhecer o mundo, sabe? Quem gosta de exatamente. conhecer a história.
Então, a gente planejou dia a dia ali, com várias reuniões que nós fizemos, eu e a Camila dando a experiência dela, isso não dá para fazer no mesmo dia, isso tem que fazer em dia separado, o pessoal cansa, isso e aquilo, e juntando a parte histórica, peguei tudo aquilo que eu tinha de conhecimento em Egito e que eu ainda vou aumentar mais, né? Porque eu mostrei o livro aqui, ainda tem muita coisa para aumentar, para a gente montar um roteiro que pudesse atender ao público que gosta de história. Então, os bastidores da história nasceu com essa ideia e a viagem com a Camila para o Egito tem essa ideia também, né? Exatamente. Obrigada pela explicação, Ali. Bom, gente, então eu vou começar agora a explicar sobre o nosso roteiro, que é um roteiro de 14 dias e 13 noites, né? No mês de outubro, que em termos de temperatura é excelente, ótimas temperaturas, podendo variar de 20 até 35 graus em média, né? Depende muito do lugar do país, porque o Egito é um deserto, então nós temos essa variação dependendo dos lugares. Então vamos lá. No primeiro dia, né? Quando vocês chegarem no Egito, ele começa dia 8 de outubro. Então, dia 8, a nossa equipe vai buscar vocês no aeroporto para poder levar com o transfer diretamente para o hotel. Uma coisa muito importante para vocês saberem é que no Egito, quando você contrata um transfer, ele entra dentro do aeroporto. Não é como na maioria dos lugares, né? Que a gente contrata, a pessoa fica lá fora do aeroporto esperando a gente com a plaquinha. No Egito é diferente. Ele entra dentro do desembarque. Então, você sai do avião, você vai descer uma escada rolante, minha equipe vai estar lá esperando vocês para fazer a compra do visto, né? Que custa $25 atualmente. Para passar na imigração, pegar a malinha de vocês e ir diretamente no hotel. Então, esse primeiro dia, ele é um dia de ambientação para vocês se situarem, tá? Entender onde vocês estão. Porque atualmente não existe um voo direto Brasil-Egito, né? E, pessoal, se vocês moram fora do Brasil, não tem problema, tá? A gente atende brasileiros que moram no mundo todo. Então, isso não seria um empecilho de jeito nenhum, tá? Pelo contrário. Que é isso, o teu serviço, na verdade, de chegada, né, Cami? Esse dia de chegada é importante porque como a gente não tem uma partida, um lugar de partida fixo, é importante que pode chegar de qualquer lugar do mundo, né? É isso. Exatamente, exatamente. Então, primeiro dia para vocês se ambientarem, vão para a estrutura do nosso hotel, que é um hotel 5 estrelas, fica em frente do Nilo. O nosso hotel tem 5 restaurantes. É uma coisa importante isso no Cairo, que se investe muito em bons restaurantes dentro de hotéis. Então, eu me preocupo com isso, porque se você quiser se autoatender, né? Quero comer hoje, por exemplo, um mediterrâneo, um egípcio, um italiano. Quero só comer snacks, você tem essa liberdade dentro do nosso hotel, que é ótimo. Mas vamos lá. Começamos o nosso roteiro em ordem cronológica. Isso é muito importante. Egito Antigo é complexo, né, Ali? Muito complexo. Mas a gente vai explicar de forma leve. Exatamente. Então, o nosso roteiro foi todo desenvolvido de maneira cronológica. E da onde que nós começamos, né? Vamos começar lá de Saqqara, que é uma das pirâmides mais antigas do mundo, a mais antiga do Egito. Eu tinha separado uma foto aqui para mostrar, mas eu acho que o Instagram não está deixando mais compartilhar foto quando a gente faz live. Você não consegue compartilhar quando você está com... Com live? Com live, com mais de uma pessoa. Ah, entendi. Mas bom, eu tenho... Gente, qual que você quer? A Saqqara. Pode ser... peraí. Eu tô sem Eu tenho ela aqui no meu material, se você quiser. Porque eu tenho aqui algumas imagens aqui. Bom, vai contando que eu vou procurando a imagem aqui. Tá. Gente, então nós vamos começar pelo sítio arqueológico de Saqqara, que é onde nós temos a pirâmide escalonada, né? Que nada mais é do que uma mastaba em cima da outra. O que são mastabas? Foram uma das primeiras formas. Isso, né, as primeiras formas de túmulos, né? Então, eles colocaram uma mastaba em cima da outra, formou a pirâmide escalonada,
que é onde a gente visita primeiramente. O sítio arqueológico de Saqqara, ele é inesgotável. Vocês viram que essa semana tivemos muitas descobertas ali. Todos os dias eles descobrem alguma coisa. E além da pirâmide escalonada, né? Vocês vão poder entrar numa pirâmide que é a pirâmide de Unas, que foi até Tá aqui hoje. ela, ó. Isso, essa mesmo, viajantes. Essa famosérrima. Isso, que foi como tudo começou. Exatamente. E aí, gente, ali no sítio arqueológico de Saqqara, nós entramos em uma mastaba, para vocês entenderem a estrutura, e entramos em uma pirâmide que chama Pirâmide de Unas. É uma pirâmide que é super fácil de entrar, né? Se você tem claustrofobia ou alguma coisa assim, a gente sempre conversa com vocês antes de indicar a entrada na pirâmide, podem ficar tranquilos com isso também. E depois disso, nós vamos conhecer Mênfis, que foi uma das principais capitais do Egito Antigo, né? Ali nós temos um sítio arqueológico pequenininho que fala sobre Mênfis, terminando o nosso dia em Dashur. Dashur atualmente tem duas pirâmides, né? Que uma foi a pirâmide curvada, que foi uma tentativa, né, de fazer uma pirâmide certinha, e temos a pirâmide vermelha, que foi isso, essa é de Dashur, gente. E temos também a pirâmide vermelha, que foi considerada a primeira pirâmide certinha, bonitinha, com os lados, né, de piramidal mesmo, que é essa aqui. Muita gente, quando vê a foto, confunde com a pirâmide de Quéops, mas não é a de Quéops, essa é a vermelha. É do pai. É a do pai. E aí, no outro dia... antes de falar do outro dia, vou falar sobre os opcionais noturnos. Nós gostamos muito de trazer para vocês um outro lado do Cairo também, que é a parte dos restaurantes. Gostamos de gastronomia. Então, todos os dias nós temos alguma opção para vocês conhecerem os restaurantes do Cairo. Então, o primeiro dia nós temos um transfer para um restaurante maravilhoso que é italiano com egípcio, né? Então, a gente mistura a gastronomia italiana com a árabe egípcia. E no segundo dia nós temos um outro passeio também com oportunidade de jantar nas margens do Rio Nilo, que eu vou contar daqui a pouquinho. O próximo dia, nós separamos 6 horas para vocês explorarem única e exclusivamente o sítio arqueológico de Giza, aonde está Quéops, Quefren e Miquerinos e a Esfinge, né? Digamos que seria uma das cerejinhas do bolo, porque nessa viagem tem várias, né, Ali? Muitas. E ali nós vamos ter a oportunidade... Cami, desculpa te interromper, mas é só para o pessoal saber que normalmente não se fica tanto tempo ali, né? Nesse sítio arqueológico, e que a gente deixou mais tempo porque a gente realmente vai explorar com mais atenção o sítio arqueológico, que é o mais famoso, vamos dizer assim, porque tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Exatamente. Ali nesse sítio arqueológico, gente, então imagina que é tipo uma rampinha assim, né? E o sítio, parte dele tá no meio da civilização. Então você olha para um lado, você consegue ver o povo ali vivendo, né? Os carros, as pessoas, e você olha para o outro, é deserto. Sim, sem fim. Então, essa é uma região muito interessante para a gente entender como que a nossa história ela vai realmente se integrando. E ali, quem gostar, né, de ter a experiência de subir na pirâmide de Quéops, pode. E quem não quiser, fica lá embaixo com a gente andando pelo sítio arqueológico também, tá? Tem essa até perguntaram aqui se entra na pirâmide, mas entrar na pirâmide é um opcional, é isso, né, Cami? No Egito existem 2 passeios que eles são passeios do governo. O que são passeios do governo? São passeios que a gente compra o ticket lá na portaria do sítio arqueológico. Então, por exemplo, entrar na pirâmide é um passeio vendido pelo governo, não é pela minha agência. Então, a gente compra lá na entrada. Vale dos Reis, tumbas opcionais, que eu vou chegar lá também. Além do ingresso que te dá direito a visitar algumas tumbas, você tem tumbas opcionais que você pode comprar o ingresso lá na hora. Então, isso seria passeios opcionais do governo. Mas eu sempre vou falar isso para vocês com antecedência, tá? Para vocês se organizarem durante a viagem. Nesse terceiro dia, à noite, nós temos o Cairo noturno,
que é um passeio onde nós vamos andar pelas ruas do Cairo, vamos conhecer a rua Almoez, que fica dentro do Khan Khalili, que é um mercado coração do Egito. E essa rua, historicamente falando, ela é uma das mais importantes do universo islâmico, porque ali tem mesquitas antiguíssimas. Gente, é incrível. É E muito legal. aí, é muito legal. Esse é um dos meus passeios favoritos, Ali, de verdade. E aí nós terminamos, né, esse passeio noturno, que tem mais ou menos umas 4 horas, em um restaurante que se chama Kebabji, que fica em frente ao Nilo. E aí sim, gastronomia egípcia, que é maravilhosa. No outro dia, nós vamos explorar o bairro Copta, que é uma região cristã do Cairo. Então a gente tem ali mesquitas, sinagogas e igrejas, uma do ladinho da outra. Dizem, né, que ali foi um dos lugares onde Maria ficou refugiada com Jesus durante a fuga ao Egito. Então temos uma gruta. Além do que, essa região, para quem gosta de arte, é incrível, porque as igrejas, elas têm obras bizantinas, cóptas, misturada... É lindo esse bairro, né, Cami? É muito lindo. É lindo! Misturado com aquela arquitetura cheia de geometria dentro da igreja, que é da arte islâmica. Ai, gente, é lindo, é lindo. E aí nós vamos também conhecer o Museu da Civilização, que inaugurou o ano passado, né? É o museu onde estão as múmias dos grandes faraós, que foram descobertos no Vale dos Reis. Então a gente pode conhecer ali Ramsés II, Hatshepsut, Sete I. Então os grandes faraós todos nós vamos conhecer nesse museu. Além disso, esse museu, ele é em ordem cronológica, então nós começamos a estudar, né, o nosso tour guiado antes do período das pirâmides, então pré-dinástico, até os dias atuais. Então passamos por que isso, você comentou, né, Cami, que a história do Egito é complexa, na verdade, porque são 3.000 anos de história, né? Pelo menos que a gente fala. Então, tem muitas coisas que vão se encaixando aí ao longo do caminho, né? Muitas peculiaridades. Nesse museu, por exemplo, a gente tem Egito Antigo, copta, árabe, bizantino, beduíno, islâmico, moderno. Então, até hoje, né? O museu é muito bem estruturado. Muito, muito bem estruturado. Pera lá que eu vou desativar os comentários. Tá. Depois a gente volta, gente. Espera aí. Eu vou desativar os comentários para não ficar passando na cara da Ali. E aí... Ai, Ali, me deixa louco os comentários subindo. Eu sei. E eu também, eu quero ler, devo ter que pôr o óculos, não consigo. E aí, gente, no outro dia, nós vamos sair do Cairo. Vocês perceberam que é dia 8, dia 9, dia 10 e dia 11. Então, a maioria dos grupos de viagem fazem Cairo correndo, o que eu acho um verdadeiro pecado, porque essa cidade tem coisas maravilhosas para a gente conhecer, né? Então, nós estruturamos essa parte do Cairo para que vocês tenham uma iniciação, né, na história e na cultura egípcia em vários aspectos, para depois descer para o sul do Egito, na região de Aswan, onde fica a província de Aswan. Então, Aswan é uma província e também uma cidade muito importante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu vou tentar abrir um mapinha aqui. Mapa? Deixa eu ver se tem aqui algum mapa também nesse livro. Que mapa você precisa? Se tá ruim a imagem, olha. É porque ele não compartilha, né? Não, eu tô virando a câmera pro computador. Ah, tá. Então tá. Dá para ver bem? Dá para ver bem, Então, gente, ó, estamos no Cairo. Vamos pegar um voo de 1h30, vamos para Aswan. A Aswan é toda essa província aqui, ó. Então, é um lugar muito grande. Esse verdinho que vocês estão vendo é o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele deságua no Mediterrâneo, tá? Então, ele nasce lá no meio da África. Ele não nasce e morre no Egito. Ele nasce em outros países, né? Em outro país. E aí, quando ele chega no Egito, ó, ele deságua no Mediterrâneo. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque vocês estão vendo que aqui embaixo tem um azulzinho. Esse azulzinho, ele é o Lago Nasser. E ele é Rio Nilo também, mas ele tá de outra cor, tá vendo?
Por que ele tem outra cor? Porque no século passado foram construídas 2 barragens nessa região que mudaram a história do Egito. Né? Então, o que eles fizeram? A primeira barragem foi feita pelos britânicos e a segunda barragem pelo presidente Nasser. Quando essa barragem de Aswan foi construída, alagou os templos que estavam na parte sul do Egito e também o povoado que vivia ali, que eram os núbios. Quando, né, aconteceu esse alagamento, o Egito pediu ajuda para a Unesco e para mais de 100 países para fazer o resgate desses do patrimônio, né? E não era assim um monumento, eram centenas de monumentos, inclusive alguns realmente foram inundados, né? Mas a gente teve o salvamento, vamos dizer assim, da maior parte deles. Isso aconteceu na década de 50, 60 ali, e foi um trabalho árduo de vários países, de uma comoção mundial mesmo, porque é um patrimônio mundial isso, né? Não é só do Egito. Exatamente, Ali. Olha, foram resgatados em torno de 24 templos e 2 deles nós vamos visitar. O primeiro deles é o Templo de Philae. Assim que nós chegamos em Aswan, né, a nossa equipe busca a gente no aeroporto e nós vamos... Deixa eu só abrir aqui para eu me situar. Aqui, eu tô no dia 5. Nós vamos direto visitar o Templo de Philae, que fica no meio do Rio Nilo, tá? Atualmente ele está a cerca de 200, 250 metros do seu lugar de origem. A gente consegue ver até onde a água chegou no Templo de Philae. E o Templo de Philae é extremamente particular, porque ele foi dedicado à deusa Ísis. É uma deusa incrível que fala só coisas boas, né? Então é um templo onde a gente consegue entender também sobre a questão do cristianismo dentro do Egito, porque o templo ele foi transformado por um tempo numa igreja. Isso também está registrado no templo. Então ali nós fizemos uma visita guiada e vamos também conhecer o obelisco inacabado, que é um sítio arqueológico onde nós temos um obelisco que, né, estava sendo feito. Essa obra é super importante. Parece assim, inacabado não serve para nada. Mas esse obelisco inacabado, na verdade, nos deu várias informações para que a gente possa entender como eram realizados os obeliscos. Porque a gente vê aquelas peças enormes, tanto no Egito quanto fora do Egito. Em Roma a gente tem mais obelisco do que no Egito. Mas esse obelisco inacabado nos mostra exatamente como eles faziam, como eles faziam mesmo os obeliscos, que é super interessante. Exatamente. E depois disso, nós vamos fazer check-in no nosso hotel, que fica, gente, no meio do Rio Nilo, na Ilha Elefantina. Então, ali vocês vão conseguir ter uma visão 360 graus dos moradores, como que eles usam o Rio Nilo, né, para pescar, para o dia a dia. Então, vocês vão ter essa possibilidade. Como eu disse, quando foi feita essa barragem, também alagou-se muitas casas, né, de quem vivia no sul, e especialmente do povoado núbio. Então, o governo do Egito pegou essa população e colocou em Aswan como base também. Então, ali em Aswan, nós temos predominantemente a cultura núbia, que é uma cultura muito bonita. Eles têm um dialeto próprio que é só falado, não é escrito, muito diferente do árabe, que a gente também vai conseguir entender um pouquinho. Bom, aí no outro dia nós temos uma visita a Abu Simbel, que fica lá pertinho do Sudão. Adoro! Essa é outra cerejinha do bolo, né, Ali? É lindo! Abu Simbel, esse eu briguei. Eu falei, eu quero esse, não quero opcional. Eu quero que todo mundo que viaja comigo veja. Não foi, Cami? Exatamente. Abu Simbel, gente, foi um templo, né, construído por Ramsés II para celebrar uma batalha que eles venceram, né? Venceram contra os hititas, principalmente. E ele amava tanto uma das milhares de esposas que ele tinha, porque ele tinha acho que mais de 50 esposas, que era Nefertari. E aí, do lado desse templo, ele construiu um templo de Nefertari, que o nome significa a mais linda, e ela era linda, maravilhosa mesmo, né? Vocês vão ver muito sobre Nefertari. E o que é legal, Cami, porque o Ramsés II foi o maior faraó do Egito, né? Ele reinou por quase 70 anos, faleceu em torno aí dos 91, 92 anos, que para aquela época
absurdamente difícil, né? E essa batalha de Kadesh, porque não aconteceram guerras durante o período de reinado dele. E ele usou essa batalha de Kadesh como o mote para exaltar ele como faraó, porque de fato eles usavam isso muito, né? Ele era O bom em faraó marketing, tinha né, que ter, Ali? né, uma vitória, né, Camila? Tinha que ter uma vitória. Então, a Batalha de Kadesh, e eu adoro esse templo da Nefertari, porque é o único lugar que a gente vê, porque na arte egípcia a gente tem sempre quem é mais importante representado maior, né? E ali a Nefertari está na proporção do faraó, ou seja, tamanho era o respeito e o amor que ele tinha por essa mulher. É assim, é Exatamente. incrível. Exatamente, gente. É incrível. Esse lugar é incrível. E o mais interessante, ele fica em frente ao Lago Nasser. Então, é Rio Nilo, né? Mas vocês vão ter ideia, né, geograficamente falando, de que ali seria o Lago Nasser, que faz parte da grande represa, né, do Egito. E Abu Simbel também foi resgatado, foi um dos Exato, templos era para estar resgatados. embaixo d'água hoje se não tivesse sido resgatado, né? Era para estar embaixo d'água. Mas visitando o templo de Abu Simbel, nós voltamos para a cidade de Aswan e vamos fazer check-in no nosso cruzeiro. Lindo, maravilhoso, 5 estrelas, para começar nossa experiência no Rio Nilo. Essa é uma viagem, viajantes, que a gente acorda cedo, tá? Por que a gente acorda cedo? Não é porque eu quero, não é porque a Ali quer. Não, né, Cami? A gente não gosta de acordar às 4 horas da manhã, um pouco cedo, às vezes. Mas vai acontecer várias vezes. Por quê? São os melhores horários para visitar os templos. A gente vai pegar muito mais o templo vazio. E também o cruzeiro, ele segue um roteiro. Né? Então, seguindo esse roteiro, a gente também segue a programação do cruzeiro em alguns pontos. Então, isso é muito importante. Bom, então nós fizemos o check-in no nosso cruzeiro e no outro dia nós vamos iniciar a nossa navegação no Nilo. A nossa primeira parada, ela vai ser o templo de Comombo. Então, começamos a navegar, o cruzeiro para, nós descemos com o nosso guia, visitamos o templo e voltamos para o cruzeiro. Uma coisa muito importante, gente, no Egito já existe um ritmo de turismo. Esse turismo ele é um pouco acelerado, tá? Então, o que nós fazemos como agência para amenizar essa questão do turismo mais acelerado? Nós dividimos os passeios em vários dias. Então, os roteiros tradicionais, vocês pegam esse cruzeiro que nós vamos fazer aqui, eles fazem em 4 dias e 3 noites. Aqui nós vamos fazer em 6 dias. Então, é muito mais. Não que seja um turismo devagar, tá? Porque não é. Mas é muito mais tranquilo do que comparado com os outros Na roteiros que a gente verdade, vê. você consegue aproveitar melhor o lugar que você está conhecendo, né, Cami? É, Porque quando você. E a gente vai ver mais coisas também, né? Porque quando você coloca tudo em 3 noites ali, acaba ficando corrido, né? Você não deu nem tempo de registrar na cabeça tudo aquilo que você aprendeu, né? exatamente. E Ali, esse é um grande desafio no Egito, porque a gente às vezes, eu às vezes falo para os clientes, né, gente, olha, não vamos colocar mais um templo aqui, não vamos fazer isso. Mas as pessoas às vezes olham e falam assim, não, são só 3 coisas durante o dia, gente. É muita coisa. Gente, é muita informação. Informação cansa. Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso, né? Exatamente. Aí começamos o cruzeiro, paramos em Comombo, que é um templo belíssimo dedicado a 2 deuses. Depois tem 2 santuários. Depois nós continuamos, vamos visitar o Templo de Horus, que é um dos mais bem preservados do Egito, muito bem preservado. Ali a gente consegue entrar e ver, inclusive, como que as pessoas usavam aquele templo para morar, né? No passar dos anos. E depois, né, no dia 8, nós chegamos na cidade de Luxor e vamos conhecer o Templo de Luxor. O Templo de Luxor eu gosto de visitar durante a tarde, já para o anoitecer, porque, gente, tudo no Egito é Ra, que é o deus, né, Sol. representado pelo sol. Então, o sol ele vai estar presente durante toda a nossa viagem. E no Templo de Luxor, no fim do dia, ele tem uma iluminação pro templo que, assim, é muito emocionante. Além disso, o ano passado
foi inaugurado a Avenida das Esfinges, que conectava Karnak ao Templo de Luxor. Então, vocês vão poder andar nessa avenida. Vocês imaginam a emoção. Muito legal. É muito legal. E aí eles colocaram lá, né, uma barca que foi que teve no desfile de lançamento. Que é, claro, gente, uma coisa caricata que eles fizeram agora, mas Para dá uma entender mais ou ideia. menos como que acontecia na época. Bacana isso. Exatamente, Ali, exatamente. E aí, gente, aqui começa uma parte da viagem muito especial, que a gente vai entrar em lugares que a maioria dos roteiros não entram. E o primeiro deles, né, é Der Medina. Fala um pouquinho de Der Medina, Ali. É um dos lugares. A gente, assim, como é que a gente estuda a história das civilizações, ou melhor, de como eram essas pessoas? Com os documentos, com os restos arqueológicos que a gente encontra. E Deir Medina é um lugar super especial porque, na verdade, era um local de trabalhadores. Eram os trabalhadores que construíram o Vale dos Reis, que a gente vai visitar, né, Cami? Então, ali a gente sabe como era essa população trabalhadora. Tem coisas super legais, tipo relatos da primeira greve, que eles não estavam recebendo, o que eles comiam, como que eles viviam, como eram as casas deles. Grande parte desse acervo de Dario Medina está no Museu de Torino, né? De Turim, aqui na Itália, né? Mas lá é o local onde foi encontrado, né? É muito legal. E quase ninguém vai lá, né, Cami? Não, não vai, Ali. E é um pecado, porque as tumbas, né, claro, são muito menores que a dos Vales dos Reis, mas elas são tão coloridas, e elas são super fáceis de acessar. Mas são menores, Cami, porque eram trabalhadores. Só que É, são coloridas por quê? Porque eram os trabalhadores que fizeram os túmulos dos reis. Então, eram os artistas que sim. fizeram as próprias tumbas lindas, né? Exatamente. E a gente consegue ver isso, está muito bem preservado, muito mais preservado do que várias tumbas que nós vamos, que existe no Vale dos Reis, né? Então, assim, Der Medina é um lugar extremamente rico. Ali nós temos também um templo que está colorido, algumas partes do templo está colorida. Então, é uma outra experiência. Saindo dali, nós também vamos conhecer um lugar muito importante que, para quem gosta de arquitetura, assim, é o lugar no Egito, que é o templo de Medinat Habu. Os cartuchos onde eles escreviam os nomes dos faraós em Medinat Habu são únicos. Eu nunca vi aquilo na minha vida. É de você ficar lá parado horas olhando para aquilo para entender como é que eles faziam aquelas artes. É E incrível. é incrível. E ali do ladinho nós temos os Vale dos Nobres, né? Que era um outro cemitério dedicado às pessoas da alta sociedade ali da região. Bom, gente, no outro dia nós temos uma imersão a dois templos que são muito importantes, né? Dendera, que é o meu templo preferido no Egito, é incrível. É o teu Dendera. especial, né, Cami? Ah, gente, esse templo é a coisa mais linda do mundo. O teto dele foi restaurado, então ele tá todo colorido. Eu digo que eles tinham que ter um colchão pra gente deitar nesse templo e olhar pro teto, Ali, Ficar porque lá. não, é a coisa mais linda. Dizemos que esse templo é o templo da astrologia, né? Ali tinha Aham. um oráculo que hoje está no Museu do Louvre, muito importante. E também Ábidos. Ábidos já é um sítio arqueológico um pouco mais afastado, mas assim, um dos mais importantes do Egito, não é? E que é pouco visitado também, né, Cami? Pouquíssimo visitado. Ali está o Templo de Sete. Então, uns dizem que é uma das partes mais importantes do Egito Antigo, né? O sítio arqueológico de Ábidos. Também foi pouquíssimo visitado, como a Ali disse, e está no nosso roteiro. Bom, no outro dia nós vamos visitar o Templo dos Templos dos Templos, que é Karnak, né? Todo faraó que entrava queria um tiquinho ali de Karnak. Aquele Ai, ali é enorme, né? chegou a ter 2 quilômetros. Imagina, É imagina. enorme, enorme.
E ali, gente, nós vamos visitar, né? A entrada do templo ela é perto, era perto do Rio Nilo, né? Que agora está um pouquinho mais distante, mas a gente consegue entender como é que a água chegava também ali dentro do templo, porque tem um lugar ali que é o grande lago onde os sacerdotes se limpavam antes de fazer as Faziam oferendas. a preparação para cerimônias, né? Exatamente. E aí a gente entende como que eles eram já, assim, evoluídos nessa questão toda, né? Arquitetonicamente Muito. falando. O Karnak, a gente fala templo, né, Cami? Mas na verdade é um complexo de templos, né? Porque a gente tem várias estruturas dentro de Karnak, e incluindo outros, como obeliscos, salas de devoção, salas de comemorações, né? Temos uma série não é um templo único, né? É um grande complexo mesmo. Exatamente, gente. Algumas pessoas falam que é o Vaticano do Egito Antigo. Um pouco diferente, né? Olha, aí, gente, vamos ter um primeiro passeio opcional durante o dia aqui, né? Porque nesse momento da viagem vocês vão estar cansadinhos, né? Então a gente dá um respiro para quem quiser ficar no hotel. O nosso hotel, ele fica em frente ao Rio Nilo, em frente ao Vale dos Reis, é uma delícia. Tem 3 restaurantes ali. E aí tem o opcional de ir até o Museu de Luxor, que é muito bem estruturado, é um museu que assim a gente consegue entender, né, como que ele foi montado. Também é um passeio guiado junto com o guia. E quem quiser fazer o passeio faz, quem quiser ficar no hotel, né, os passeios opcionais eles não são obrigatórios. Isso é muito importante dizer também, É. tá? No outro dia, nós vamos conhecer o Vale dos Reis, que é onde estão as tumbas dos grandes faraós, né, do Novo Império. Ali é muito interessante, por quê? Porque o ingresso, ele dá direito a 3 tumbas, né? E Camila, quais são essas tumbas? O nosso guia, quando chega no sítio arqueológico, ele vai ver quais as tumbas que estão abertas. Por quê? São mais de 63 tumbas encontradas até hoje, né, Ali? E aí, São. essas tumbas, elas fecham e abrem para conservação, porque a nossa respiração, ela danifica essas artes. E não só a nossa respiração, mas o próprio contato, né, com o ar mesmo de entrar é complicado mesmo. Exatamente. Então, eles abrem e fecham para manutenção. E aí, o nosso guia vai ver as tumbas que estão abertas e vai indicar 3 que vocês vão ter experiências distintas, tá? Só que fora essas 3 tumbas, o sítio arqueológico ele oferece as tumbas opcionais. 3, eu acho que são incríveis, mas você não precisa entrar nas 3. Eu acho que tem que entrar no mínimo em uma opcional, porque a experiência é diferente. Tem bem menos pessoas, então vai ser uma visita mais, como eu vou dizer? Personalizado. Exatamente, exatamente. Então a primeira é de Tutankhamon, que é uma tumbinha, entre aspas, né? Porque Perto das outras é minúscula. A tumba de Tutankhamon tem um pouco mais de 100 metros quadrados. A do Ramsés II, mais de quase 1000. olha isso, olha isso. É. Gente. Mas a tumba de Tutankhamon foi a única encontrada até hoje com o tesouro. Então, por isso que ela é icônica, né? Exatamente. E é legal também, sabe por quê, Cami? Que nessa altura da viagem a gente já vai estar com uma linha cronológica bem estabelecida na cabeça, porque a gente viu lá como era uma mastaba, porque todo mundo pensa que os túmulos eram só as pirâmides, ou, né? E na verdade não, teve uma diferenciação dependendo da época do Egito. A gente falou aqui em 3.000 anos de história, né? 3.200 mais ou menos. Então a gente vai ver as mastabas, como começaram as pirâmides e os hipogeus, que é o Vale dos Reis, onde está o túmulo do Tutankhamon e de outros faraós do Novo Império. E essa do Tutankhamon é importantíssima porque foi encontrada lacrada, né? Intacta. Exato. Então, E a múmia dele tá lá. É a aham. única tumba, né, no Vale dos Reis que tem uma múmia, né? A dele tá lá. Então vocês vão poder ver a tumba dele também.
Mas, fora de Tutankhamon, temos também a de Sete I, que essa É sim é linda. uma tumba faraônica, do É. jeito que tem que ser. Ela não acaba nunca, ela é inteirinha colorida. Gente do céu, é a coisa mais maravilhosa da face da Terra. E nós temos a tumba de Ramsés V e VI, que também é uma opcional maravilhosa. É uma tumba clara, sabe? Que você tem As pinturas, elas são mais claras, você tem a impressão de que você está entrando num lugar extremamente sagrado, né? Que é uma outra experiência também. Então, essas são as tumbas opcionais que a gente compra o ingresso na entrada do Vale dos Reis. Então, o nosso guia vai perguntar: quem vai fazer tumba opcional? Selecionamos, né, para vocês entrarem. E aí, depois disso, vamos visitar o Vale das Rainhas. O Vale das Rainhas era onde, né, as mulheres ficavam. Aqui, gente, nós temos uma tumba que é opcional, que ela é como se fosse uma das coisas mais impressionantes, mais importantes de todo o Egito, que é a tumba de Nefertari, novamente a mulher de Ramsés II. Nefertari, gente, tem uma tumba que ficou em restauração anos. E a gente pode entrar nessa tumba. Podemos entrar um pouquinho por conta da nossa respiração, então tem toda uma regra para entrar. Mas ali colocamos Vale dos Reis, Vale das Rainhas, justamente por conta dessa tumba que é maravilhosa. É. Maravilhosa mesmo. Terminando essa nossa imersão, né, na região de Luxor, nós colocamos muitos dias a mais aqui na região de Luxor, porque essa região é inesgotável. Nós voltamos para o Cairo para conhecer o Museu Egípcio e a Cidadela de Saladino, né? A Cidadela de Saladino é um lugar muito importante no Egito e em todo o Cairo. Por quê? Porque ela fica em cima de uma montanha de calcário e ali foi construído um forte durante o Império Otomano e também uma mesquita dedicada a Muhammad Ali. Muhammad Ali foi um sultão também importantíssimo durante o Império Otomano no Egito. E ali, gente, essa mesquita ela é toda feita de alabastro, que é uma pedra encontrada nas montanhas do Egito. Né? O nosso guia senta conosco na mesquita e explica os 5 pilares do Islã. Né? Porque o Egito é um país predominantemente islâmico, mais de 86% da população é islâmica. Então, temos a Sharia e outros costumes, né, que são regidos pela religião, que assim, é muito interessante conhecer isso, nós queremos trazer para vocês. Finalizando, nós temos o Museu Egípcio, que é um museu dedicado a esculturas e é um dos mais antigos do mundo, dedicados a uma civilização. Esse museu aqui, ele é um próprio museu em si, né? O prédio dele e no geral. E um detalhe importante, muita coisa. No outro dia, né, termina a nossa viagem linda, maravilhosa, e nós retornamos para o Brasil ou o lugar que você morar no planeta Terra. Uma coisa importante, tá tendo muitas mudanças, né, no Egito atualmente por conta da abertura do novo grande museu. Então, se por acaso até a data da nossa viagem o novo grande museu abrir, com Vai estar certeza, aberto, Cami. Inxalá, inxalá. Com certeza nós vamos estudar aonde colocar o museu aqui, tá? Para vocês conhecerem, porque vai ser imperdível, né? Imperdível, exatamente. A gente estudou isso para que a gente possa fazer tem essa maleabilidade, né, Cami, de encaixar o museu novo, né? Exatamente. E, pessoal, esse roteiro que eu falei, eu vou colocar aqui na bio do Acordei Quero Viajar e também vai ter no nosso site para que vocês possam baixar o roteiro, tá? Estudar direitinho. E os hotéis da viagem também estão relacionados para vocês entenderem um pouco sobre a estrutura, porque é uma estrutura 5 estrelas, né? Então, isso agrega muito na nossa viagem também. E duas coisas que são diferenciais, que para você que realmente quer ir para o Egito fazer essa imersão, nós temos 2 oportunidades de extensão aqui. Uma é para Alexandria, né, onde termina efetivamente o Egito Antigo, né, final ali. E uma outra que é para Amarna,
um sítio arqueológico importantíssimo. Fala um pouco de Amarna, Ali. Então, até essa semana eu fui no museu e tinha o Akhenaton com a Nefertiti na escultura. Eu lembrei de você na hora. A gente chama esse período, tem um período da história do Egito chamado período de Amarna, a Revolução de Amarna, porque foi quando o faraó, o Akhenaton, decidiu eu vou falar muito assim sinteticamente, tá? É mais complexo que isso, mas ele tira o quadro de deuses, que os egípcios eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e vai instituir um único Deus, que claro, ele era o reflexo desse único Deus, que era o Sol, né? E é um período que a arte vai se modificar também. Ele faz uma nova capital, que é justamente Amarna, né? Hoje, né, a atual cidade de Amarna, mas era Akhetaton, né? A cidade do Akhenaton. E essa cidade foi construída do zero, né? Foi planejada mesmo. Então, ali nós temos o palácio, nós temos toda a estrutura da cidade, e ali foi onde nasceu um cara importante da história que a gente já viu, que é o Tutankhamon, né? Porque o Akhenaton é o pai, era o pai do Tutankhamon. Então, esse período da história é super interessante e importante, porque aconteceram muitas modificações, tanto a nível de religião quanto de arte, né? A gente vai ter nesse período uma arte muito mais naturalista, mais descontraída, que não era normal no Egito. Período muito curto, em torno de 20 anos, mas que deixou traços em Amarna que a gente poderá visitar nesse passeio opcional. O que a gente fez, né, Cami, é que a pessoa pode fazer as duas coisas, né? Então a gente colocou uma extensão no início e uma extensão no final, e assim, os viajantes que quiserem fazer as duas, podem fazer as duas. Se quiser fazer só uma, pode fazer só uma. É isso, né, Cami? Exatamente. O roteiro, gente, principal é o que eu expliquei para vocês agora. Camila, Ali, quero só fazer o roteiro principal. Dá para fazer Não só o tem roteiro problema. principal. Quero fazer o roteiro principal com Alexandria. Quero fazer o roteiro principal só com a Marna. Quero fazer com tudo. Então, são extensões para que você tenha o poder de decisão. Nós colocamos porque são lugares importantíssimos, né? E já como essa é como fala, é uma experiência única. Então, temos essa Vamos fazer oportunidade. completa, né, Cami? Exatamente, gente, exatamente. Porque, assim, Até vocês não. você não comentou, Cami, mas está no nosso roteiro o templo, o espelho da Hatshepsut e o colosso de Menon, né? Você não comentou ali, acho que deve ter pulado sem querer, mas a gente vai visitar também, né? A da Hatshepsut é super importante. E o Colosso de Menon, que tem algumas histórias interessantes também sobre ele, né? É verdade, gente. Eu acabei passando, mas vamos nesses dois lugares que a Ali falou, que são lugares importantíssimos, ficam ali na região do Vale dos Reis também. Isso. Bom, então esse é o nosso roteiro. Eu vou abrir agora para perguntas. O nosso material, ele tá todo aqui na nossa bio para que vocês possam baixar. Também tem o meu telefone. Se alguém quiser me chamar em inbox, né, chamar a Ali inbox para poder fazer as perguntas, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Agora eu vou falar sobre preço, né, que é importantíssimo. A viagem, ela custa $4.899 para os alunos da Ali. E para quem não é aluno da Ali, a gente tem um adicional de $200. E a forma de pagamento seria 30% de entrada e nós dividimos até um mês antes da viagem. Então, dividimos até setembro, né? Temos aí um longo período para quem desejar já se programar. Isso que é muito importante também, tá? Lembrando que essa é uma estrutura de hotéis 5 estrelas com o acompanhamento da Alienvite, né? Que vai estar com todo o seu conhecimento, né? Junto com vocês. Também com o guia egiptólogo fluente em português. O guia que vai guiar esse grupo, ele é egiptólogo e teólogo, então é uma pessoa muito sábia, ele é maravilhoso. E também eu estarei junto com vocês ali participando de toda a logística, organizando as coisas para deixar tudo bonitinho, né? Para
que vocês somente usufruam dessa viagem incrível. Nesse material, nós temos todos os detalhes de cada dia, também temos incluso para vocês verem a quantidade de almoços, jantares, né? O nosso cruzeiro, que é pensão completa. E é importante também dizer, né, Cami, que a tua assessoria comigo junto começa já antes da viagem, né? Que você faz uma reunião, né? A gente vai fazer uma reunião para orientar tudo o que é necessário, como ir para o Egito, mais ou menos um mês antes, é isso, né? Gente, a minha agência, ela é uma consultoria e também uma produtora de viagens. Então, nós somos especialistas no destino Egito. Nós pegamos na sua mão. Então, todo mundo que entra nesse grupo, nós fazemos uma reunião para poder explicar sobre tudo, né, o que é essa viagem, a estrutura, como funciona a parte aérea, como funciona a parte terrestre. Então, eu te preparo para realizar essa viagem, né? Então, do começo ao fim, você vai ter toda a nossa assessoria. Tá? Isso Exatamente. é importante. Isso é importante dizer, né, Cami, porque o Egito não é um destino como a Itália, a Inglaterra, que a gente pega um trem, vai, pega um avião e vai, né? No Egito tem muitas particularidades, tem um tipo de roteiro que tem que ser seguido. Então, quando a gente montou o nosso roteiro, em algumas coisas a gente fica limitado justamente por isso, por essas regras do próprio governo, né? Então, é importante ter a tua assessoria, a tua expertise. E por isso que eu te procurei, né, Cami? Pra gente juntar a história com quem sabe viajar para o Egito, né? Exatamente. Eu já conheço o Egito, mas eu acho que vai ser uma experiência ainda muito melhor com você e com meus alunos juntos. Vai. Estou muito feliz, Ali, com essa parceria. Eu acho que é uma oportunidade de a gente espalhar a história, né, conhecimento para as pessoas de uma maneira saudável, de uma maneira direta, como você diz, né, que a história ela não tem que ser academicamente falando difícil de se entender, né? A gente tem que entender de uma maneira fácil, e eu acho que essa sim é uma oportunidade. A Maeven Nóbrega está perguntando: é uma viagem para se fazer sozinha? Com toda certeza. Com certeza. Bom, eu vou estar sozinha, a Camila vai estar sozinha, mas a gente vai estar todo mundo junto, né, Cami? Exatamente, com toda certeza. Além do valor que falou, qual a média de dinheiro que devemos levar? Gente, essa é uma viagem que tem praticamente todos os passeios inclusos. Né? É praticamente todos os passeios inclusos. Por isso que o custo-benefício ele é maravilhoso. Né? Porque foi uma coisa que eu pedi muito para você, né, Cami? Que eu queria que a pessoa fosse assim mais tranquila, que inclusive depois olhem o material que a Cami fez, que tá assim maravilhoso, porque ali vocês vão entender, tem refeição incluída, tem um monte de coisa, né, Cami? Exatamente. O que vocês vão gastar mais aqui? Né, em termo, vai ser uma refeição aqui, outra ali, né, principalmente alguns jantares, que nós temos essa estrutura toda pronta para vocês. No Egito, gente, essa questão da gastronomia é maravilhosa, mas nós sempre nos atentamos aonde vocês vão comer. Então, todos os lugares que eu vou levar vocês, eu conheço, eu já provei e sei que é de excelente qualidade, né? Então, são lugares dentro dos hotéis, em algumas vezes, e fora também. Então, vamos pegar aqui uma refeição normal, tá? Você vai pagar lá entre seus $20. Ah, Camila, quero uma refeição com uma bebida. Podemos tomar bebidas alcoólicas no Egito, nos hotéis, em alguns restaurantes. Não são todos que têm, mas a maioria dos restaurantes turísticos tem essa possibilidade, né, de vinhos. Uma curiosidade, inclusive... Uma curiosidade, inclusive, Ali, caiu aqui o meu Você tomou o vinho, Camila. Eu coloquei aquele negocinho, olha, acabou caindo. Olha aqui, gente, o negocinho de trás. Não, mas isso aí, antes, na hora que foi começar a live, o meu caiu. Aí eu saí correndo pra pegar outro. Gente, eu tava falando assim, ó, tá vendo? Tô aqui na Argentina. Mas ao vivo é assim, Cami, tem essas coisas. Exatamente. Mas olha, olha o Nasser, querido, nosso guia maravilhoso. Ai, prazer! A gente vai se conhecer em breve.
Daqui a pouco tô aí, Nasser. Um beijo pra você, querido. O Nasser é maravilhoso. Ai, que legal. Então, Ali, o Egito importa algumas uvas da África do Sul e processa na região do Delta do Nilo. Assim, Hum. gente, para quem gosta de vinho e entende de vinho, não é o vinho mais maravilhoso, mas eu adoro esse vinho. Eu acho uma delicinha. E eu vou apresentar para vocês com toda certeza essa curiosidade, né? Além disso, para quem gosta de uma cervejinha, temos também a Sacara, que é uma cerveja local. Então, nos hotéis, nós temos a oportunidade de ter esse contato com a gastronomia egípcia de vários aspectos. No dia a dia, por exemplo, né, no nosso roteiro, nós temos um almoço incluso no Nine Pirâmides, que é um restaurante que fica em frente às pirâmides do sítio arqueológico. E ali é muito interessante, por que o restaurante chama Nine? Porque ele fica em frente a 9 pirâmides do sítio arqueológico de Giza. A gente pensa que só tem as 3, né? Kelps, Khafre e Mycerinos. E não. Então, isso é outra coisa interessante para falar, né? Porque você mesmo aí já disse várias delas que nós vamos visitar, mas não existem só as 3, né? As pirâmides, na verdade, elas ficavam dentro de um complexo funerário que incluía templo, pirâmides, e cada pirâmide era um túmulo, vamos dizer assim. Então, nós temos centenas de pirâmides. Exato. E só para eu não fugir da pergunta da... Que ela perguntou quanto que gastaria por dia. Exato. O que eu recomendo? Se você quer fazer uma viagem econômica, leva US$ 80 por dia. Não, Camila, quero uma viagem mais Confortável. confortável. Leva 120, 130. Ai, não, Camila, eu quero comprar o Egito, porque a gente vai passar em vários mercados, vários lugares legais. Aí, minha filha, o céu é o Aí limite. é o seu limite. Porque tem isso para dizer também, que esses países árabes, a compra é muito tradicional, né? Então, assim, quem gosta desse tipo de objetos, vamos dizer assim, fica encantado lá, porque o Egito tem coisas lindas e assim, é de tudo. É desde joias, objetos para decoração de casa, pratos, papiros, né, Cami? Dá para comprar papiro também, não dá? A gente vai na fábrica de papiro, que a gente não Nós comentou. vamos numa fábrica de papiros. Nós vamos em uma loja onde tem malhas com fios egípcios, né? Que é muito famoso. Então, vou dar um exemplo para vocês, gente. Lençóis egípcios, né? Que é famoso no mundo inteiro. Um jogo de 6 peças, você paga US$ 150. É importante a gente deixar claro que as compras, elas não são o foco da nossa viagem principal, Não, né? Secundário, né? Então não vai ser uma viagem que a gente vai ficar comprando, não. Isso automaticamente a gente vai passando por esses lugares, né? Porque o Egito, em termos de não é o compra, foco, mas vai ter a possibilidade de fazer algumas coisas, né? Isso, né? exatamente. E aí a gente seleciona esses lugares para que vocês tenham, façam uma compra mais assertiva, direcionada, e que vocês compram produtos com qualidade também. Tá? Gente, alguma dúvida sobre o nosso roteiro, sobre a viagem? Eu estou super à disposição para quem quiser, né, futuramente. Deixa eu só ver aqui. É uma viagem. Como vocês comentaram sobre acordar cedo, qual o horário que finalizamos o dia e ficamos livres para dormir cedo? Essa é uma viagem que geralmente nós exploramos muito o dia, né? Então, à noite, ela já é um período mais para descansar. Mas, porém, contudo, entretanto, nós temos atividades durante a noite que você pode fazer ou não, né? Então, por exemplo, no Cairo, nós temos a opção de ir nos restaurantes conhecer. Você vai se você quiser. Se você quiser ficar dormindo e descansando, sem problema. No cruzeiro todos os dias tem uma atividade. Então, um dia tem apresentação de dança do ventre, no outro dia tem uma festa galabeia, que é onde a gente se veste com adereços locais. No outro É. dia, festa núbia. Então, você participa se você quiser, né? Não é obrigatório. Exato. Mas geralmente nós finalizamos, né, na parte da tarde, né, lá pelas 4 horas, depende do dia. Os sítios arqueológicos no Egito, eles fecham cedo, né? Eles abrem cedo e fecham cedo. E esse é um dos motivos pelo qual nós iniciamos as nossas atividades cedo, né? Então, porque tem essa questão também do horário.
temos que lembrar que estamos em um país que é uma ditadura com regras. Então, tem horário para abrir, tem horário para fechar, né? Tem lugares que a gente em determinados horários. Então, tudo isso a minha agência faz, né? A gestão de tudo isso. Você só precisa só ir. A gente se preocupa com o resto. Exatamente, é exatamente por isso que a gente montou essa assessoria de viagem e história, né, Cami? Só Exato. precisa ir com o corpo, com a alma livre para aprender muito e passear bastante, né, Cami? Exatamente. Gente, ficou mais alguma dúvida? Essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil. Depois eu vou disponibilizar para a Ali também, se ela quiser compartilhar, tá? Vou te marcar, Ali. Dá para Tá. marcar, para a gente Se compartilhar. você conseguir marcar que eu consigo repostar no meu, eu faço isso. E se não, vai estar no teu YouTube e no meu também eu vou colocar depois, né? E o link, gente, para vocês baixarem, eu vou disponibilizar aqui em cima no meu perfil, tá? Para vocês baixarem o nosso material, que ó, vou só mostrar para vocês rapidinho, ó, tá vendo? Diariamente, todo o nosso roteiro. Eu falo um pouco sobre a Ali, sobre cada lugar que a gente vai visitar, sobre o hotel, os passeios opcionais, os detalhes do pagamento, do que está incluso, informações importantes, né, sobre o que você precisa saber antes de ir para o Egito. Então, é um material bem completo para que você realmente se prepare e entenda sobre a estrutura dessa viagem. E fora isso, eu e você estamos à disposição para responder perguntas, né? Exatamente, conte com a gente e se você, mesmo com essa live, quiser fazer alguma reunião com o qual, com o vídeo, estamos super à disposição. Isso mesmo. E espero que a gente possa formar esse grupo rapidinho e fazer uma viagem linda, né, Cami? Zali, obrigada, querida, por essa parceria, viu? Obrigada a você. Obrigada a você. Eu tenho certeza que outubro vai ser especial. Já é. Um beijo para vocês. Obrigada a vocês que acompanharam essa live, né? Obrigada a todo mundo. Tenha uma ótima quarta-feira por aí. Eu aqui já tá noite. A Cami nem sei que horas são. Cada uma num fuso horário, mas tá tudo certo. Aproveita a Inglaterra, Ali. Pode deixar. Vou aproveitar. Volto só semana que vem. Beijo. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.